Algo decisivo está prestes a acontecer na sua vida, e a maior parte das pessoas jamais percebe quando esse tipo de movimento espiritual começa. O tempo do advento nunca foi apenas uma preparação para uma data litúrgica, mas um despertar profundo para algo que Deus iniciou muito antes de você sentir qualquer sinal. Isaías anunciou que um ramo surgiria da raiz de Jessé, e essa profecia não descreve apenas o nascimento do Messias, mas também um padrão divino que se repete sempre que o mundo parece estéril, seco e sem direção. Hoje você verá como esse ramo representa tudo o que Deus está prestes a renovar em você, e por que muitos perdem exatamente o momento em que o renovo começa a brotar. Se você achou que esta profecia fala apenas do passado, prepare-se para descobrir o quanto ela se aplica ao seu presente e ao que está por vir. Você entenderá como Deus age em silêncio, como restaura vidas aparentemente destruídas e como planta respostas exatamente onde ninguém espera. Ao longo deste vídeo, será revelado o significado oculto da raiz de Jessé, a lógica divina por trás de recomeços impossíveis, os sinais que antecedem o renovo e a razão pela qual o advento é o período mais poderoso para transformar áreas estagnadas da alma. Também será mostrado como os dons do Espírito sustentam o florescimento interior, e por que a paz prometida por Isaías não é apenas futura, mas uma realidade que começa dentro de você. O que será revelado a seguir tem o poder de redefinir a forma como você compreende a ação de Deus na sua história. Ao terminar de ouvir, você reconhecerá claramente onde o novo já começou, mesmo que tudo ainda pareça igual. O ramo está surgindo e quem souber discernir cada sinal estará um passo à frente de quem permanece cego ao movimento da graça. A profecia da raiz de Jessé não foi escrita para impressionar, mas para alertar quem está espiritualmente desperto. Isaías descreveu um renovo que surgiria silenciosamente, sem chamar atenção, e a maioria das pessoas da época ignorou esse anúncio porque esperava algo grandioso. Esse mesmo erro continua sendo cometido hoje. Quando Deus decide iniciar um novo ciclo, ele nunca começa onde o olhar humano espera. Ele planta no escondido, brota no improvável e age quando tudo parece encerrado. Este é o primeiro sinal da fidelidade divina. Nada permanece estéril quando Deus decide intervir. Ao compreender este princípio, você começa a ver o advento com outra percepção. Trata-se de um tempo em que Deus reorganiza estruturas interiores, remove velhas raízes, fortalece o que parecia morto e prepara algo que se manifestará no momento certo. Quando o ramo surge, ele não surge como resposta rápida, mas como confirmação de que Deus esteve trabalhando muito antes de você notar qualquer mudança. A profecia revela que o renovo começa quando você ainda acredita que nada está acontecendo. Esse é o ponto decisivo que diferencia quem percebe o mover da graça de quem permanece paralisado pelas circunstâncias. A raiz de Jessé representa um ponto específico na história da salvação em que tudo parecia interrompido. A linhagem real de Davi havia perdido força, o povo vivia sem esperança, e o cenário espiritual era de estagnação. Quando Isaías declara que um ramo brotará dessa raiz, ele revela o padrão mais consistente da ação de Deus. Quando tudo indica fim, Deus prepara começo. A raiz aparenta ser um vestígio antigo, mas nela permanece uma promessa viva que não pode ser destruída pelo tempo ou fraqueza humana. A raiz simboliza aquilo que você acredita não ter mais força, aquilo que parece ter perdido relevância. Deus escolhe exatamente esses lugares para iniciar um renovo, porque o verdadeiro crescimento espiritual não nasce do que você controla, mas do que você entrega. Jessé representa o ponto de origem que Deus escolheu para iniciar algo que ninguém antecipou. O ramo revela que Deus não abandona suas promessas, ele apenas as cumpre de forma que ninguém preveria. Quando você entende essa estrutura, percebe que o advento não é memória, mas ativação. Deus não olha para o que você perdeu, mas para a raiz que permaneceu. Ele vê o que ainda pode gerar vida, mesmo quando você já desistiu. Essa profecia se cumpre no silêncio,
mas transforma tudo quando chega ao tempo certo. O ramo não nasce para impressionar, nasce para cumprir o que Deus determinou. O ramo anunciado por Isaías não surge de forma imediata, e esse é o ponto mais desafiador. O broto sempre nasce antes de ser percebido. A obra já começou antes de qualquer sinal visível, e essa fase silenciosa confunde, testa e purifica quem espera. Deus trabalha nas profundezas onde os olhos não alcançam, e é ali que o renovo ganha força para romper a superfície. O mistério do broto revela que a intervenção divina progride mesmo quando você acredita que está parado. A lógica divina desafia toda expectativa porque o coração mede progresso pela aparência. A raiz, porém, é onde Deus age primeiro. Enquanto você busca respostas visíveis, Deus fortalece estruturas invisíveis. Enquanto você pede sinais, Deus prepara crescimento que não pode ser arrancado. O advento ensina que a espera não é passividade, mas terreno fértil para o que ninguém poderá destruir. O silêncio não indica ausência, indica preparação. Quando o broto rompe a terra, ele não está começando a existir, está apenas se revelando. Tudo o que Deus faz segue esse ritmo. Ele inicia em segredo e manifesta no tempo exato. O próximo passo é entender como Deus remove o que impede o renovo. A profecia mostra que Deus não trabalha apenas no surgimento do novo, mas na remoção do que não sustenta crescimento. A árvore que permanece tempo demais sem frutos acumula partes secas e ramos pesados. Deus não reconstrói sobre estruturas antigas. Ele inicia a renovação na raiz. A poda nunca é punição, mas preparação. Ela remove bloqueios, rompe ciclos e corta vínculos que impedem maturidade. A árvore antiga representa padrões, hábitos, relacionamentos, expectativas e crenças que já cumpriram seu papel. Deus reorganiza tudo a partir da raiz para garantir que o novo terá sustentação. Se a raiz está viva, nada está perdido. A poda revela que Deus escolheu você como terreno de crescimento. A verdadeira obra não está no que caiu, mas no que ficou. Em seguida, o Espírito sopra seus dons sobre o renovo para que ele se fortaleça. O renovo floresce pelo Espírito. Os 7 dons sustentam, moldam e fortalecem o que Deus faz nascer. O Espírito de sabedoria ilumina, o de entendimento revela, o de conselho direciona, o de fortaleza sustenta, o de ciência ajusta, o de piedade aprofunda e o de temor alinha o coração. Esses dons atuam de modo sequencial, fortalecendo o ramo em cada fase. Clareza repentina, força inesperada e discernimento incomum são sinais desse sopro divino. O advento favorece essa ação porque o coração se abre ao novo. Nada cresce de forma sólida sem esse sopro. Os dons não chegam para enfeitar, mas para sustentar, moldar caráter e fortalecer raízes. E tudo isso se manifesta mesmo em terrenos improváveis. Deus nunca depende de condições ideais. Ele escolhe terrenos rejeitados, situações inviáveis e cenários desgastados para revelar sua força. O ramo brota de uma raiz esquecida para provar que a promessa é mais forte que a limitação. Quando o terreno parece seco demais, Deus o torna fértil. Quando tudo indica fim, ele inaugura começo. Assim ele operou com Moisés, Davi e Maria. Assim continua operando hoje. Cada área estéril pode se tornar lugar de milagre. Nenhuma esterilidade é definitiva quando Deus determina renovo. O advento convida você a enxergar possibilidades onde havia frustração. E quando o exterior começa a mudar, o interior também transforma-se. A profecia descreve o lobo habitando com o cordeiro, a pantera ao lado do cabrito e a criança conduzindo todos. Isso expressa equilíbrio interior. O conflito interno dá lugar à harmonia que o espírito produz. O renovo reorganiza emoções, pacifica tensões e realinha pensamentos. O advento opera nessa profundidade, trazendo serenidade onde havia caos. Esse estado surge progressivamente, sustentado pelos dons do espírito. Quando impulsos desordenados se tornam controláveis e a angústia cede espaço à paz, os sinais do renovo se tornam evidentes. A paz não é ausência de luta,
mas vitória interior, e essa paz conduz à esperança madura. O advento não sustenta a espera passiva, mas esperança madura. A esperança madura prepara antes de ver, organiza antes de receber e fortalece antes da manifestação. Ela molda quem colhe a promessa. A esperança nasce da convicção de que Deus cumpre o que promete. Quando você vive por essa verdade, sua percepção muda. Portas antes fechadas se revelam caminhos. O que parecia parado ganha movimento. Essa postura prepara o terreno para que a paz prometida se torne real. O reino futuro anunciado por Isaías já começa agora dentro de você, antes de qualquer mudança externa. O reino descrito por Isaías não é apenas futuro. Ele começa quando a justiça de Deus orienta decisões e a verdade sustenta relações. Ele cresce quando reações antigas perdem espaço para atitudes transformadas. A verdade cura percepções, remove pesos e corrige desvios. Cristo chega constantemente ao interior antes de transformar o exterior. E quando esse reino cresce, surge uma prova interior inevitável. A prova interior não é punição, mas revelação. Ela aparece quando pensamentos antigos tentam voltar, emoções desordenadas tentam retomar controle e dúvidas tentam sufocar a fé. Esse confronto indica avanço. A prova revela maturidade. Mostra se a esperança é emoção ou convicção, se o renovo é desejo ou realidade. Ela separa o passageiro do duradouro e fortalece áreas frágeis. A prova confirma o renovo. Quando você responde com firmeza, demonstra transformação profunda. E quando essa verdade se estabelece, chega o momento da escolha final diante do renovo. A profecia chega ao ponto decisivo quando o ramo se torna visível e exige resposta. Não há neutralidade. Ou você permanece preso ao que caiu, ou avança para o que Deus está gerando. O advento coloca você diante dessa decisão. O chamado final convida a abandonar resistências e permitir que Deus complete o que começou na raiz. O ramo não brota para ser admirado, mas para transformar. O renovo redefine identidade, reorganiza prioridades e conduz a um nível de maturidade que você não alcançaria sozinho. Ao dizer sim, você se torna terreno fértil para a ação contínua do Espírito. Tons adormecidos despertam, e a paz profética se torna prática. O chamado final pergunta se você permitirá que Deus desenvolva plenamente o que iniciou em silêncio. Se a resposta for sim, tudo o que parecia lento se torna revelação clara. O novo que começou na raiz se torna árvore firme, fruto abundante e testemunho vivo. O ramo saiu da raiz de Jessé e agora cresce em você.